com o senhor trocamos uma aulinha, certo? Pra vocês fazerem a prova. E não resisto, né, cara? Eu vejo coisas interessantes, coisas que eu acho que pode mudar a vida da gente, a maneira de enxergar as coisas, eu sempre divido. Vimos um documentário no terceirão, não sei porque eles não queriam aula de física, aí arrumaram um documentário pra ver. E aí, documentário tá na Netflix, pra quem tem Netflix em casa, depois pode ver com calma. É Fat versus Sugar, ou vice-versa, Sugar versus Fat. Né? Açúcar versus gordura, ou vice-versa, não lembro. Dois irmãos gêmeos médicos fizeram um documentáriozinho. Um deles, dieta rica em gordura e proteína, o outro, dieta rica em açúcares, carboidratos, certo? Um mês. Fizeram análises clínicas antes e depois da dieta. Fizeram exercícios, fizeram algumas provinhas para ver quem é que saía melhor. E por incrível que pareça, o cara que comeu só gordura e proteína perdeu 4 quilos. Se entupiu de gordura. Gordurame, nervoso. Bacon e ovo todo dia, churrasco à vontade, gordura à vontade. Perdeu 4 quilos. Dos 4 quilos que ele perdeu, 2 foi de músculo e 1,5 de gordura. 2,5 de músculo é 1,5 de gordura. Bem, tu vê que loucura, né? O cara come proteína, que teoricamente é para reconstruir o músculo, e acaba perdendo massa muscular. Porque o organismo, no desespero de precisar de glicose no sangue, desmancha a musculatura em aminoácido para gerar glicose no sangue. O cara que se entupiu de açúcar durante um mês perdeu 1 quilo. E perdeu 1 quilo de gordura. A musculatura dele ele não perdeu. Outra coisa que me espantou, que os próprios caras se espantaram. O cara que se entupiu de açúcar, o corpo dele ficou melhor na produção de insulina. E o cara que se entupiu de gordura e proteína, ficou pré-diabético. O corpo dele começou a ter dificuldade de produzir insulina. Que viagem, né, cara? E às vezes a gente fica falando, olha, cuidado com o açúcar pro cara que é diabético. Não é só cuidado com o açúcar, cuidado com o excesso de gordura, cuidado com a alimentação de maneira geral. Tu vê, né, cara, como às vezes informações que chegam pra gente ainda estão mal esclarecidas, né? Ainda não há consenso entre os nutricionistas o que é pior, o que é melhor. Mas esse documentário vai te ajudar a pensar um pouco melhor. Só que o que mais espantou ainda é que após um mês se entupindo de açúcar e se entupindo de gordura, irmãos gêmeos que geneticamente são idênticos, irmãos gêmeos idênticos, univitelinos. Depois desse um mês, eles foram medir lá, né, triglicerídeos, né, colesterol, essa coisa toda, e não mudou drasticamente a saúde deles. Eles não ficaram muito adoecidos, exceto o cara que se entupiu de gordura porque ficou um pouco resistente à insulina, né? E aí então eles, né, ficaram confusos com os dados, foram procurar uma pesquisadora que tivesse mais dados sobre o assunto. Eles pesquisaram durante um mês 2 pessoas, cientificamente isso não é nada. Foram para uma mulher lá que 10 anos estuda o fenômeno e já estudou milhares de pessoas ao longo de anos. Sabe o que ela concluiu? Que geralmente tu alterar a tua dieta, trocar uma gordura pela outra, trocar um açúcar pelo outro, praticamente não interfere na qualidade da tua saúde. As pessoas podem comer mais gordura, um pouco mais de açúcar, um pouco menos de açúcar, vão continuar tão saudáveis ou tão pouco saudáveis como já eram. Porém, um sujeito fez uma experiência com ratinhos. Vários ratinhos. Açúcar à vontade. Os ratinhos comiam bastante açúcar, mas diminuíam a comida normal e não engordavam. Gordura à vontade para os ratinhos. Comiam gordura e diminuíam a raçãozinha e continuavam na manha. Não ficavam sedentários, nem gordinhos. Porém, quando misturou gordura e açúcar e deu para o ratinho, incharam, ficaram sedentários. Parece que isso é que é satânico. O perigo, cara, é tu pegar gordura e açúcar e ingerir sempre os dois. A mistura dos dois faz o teu corpo desligar o para de comer, o me tô satisfeito. E tu vai te entupindo cada vez mais dessa mistura satânica e vai ficando sedentário, automaticamente. Então tu fica vadio, tu quer dormir mais e se exercitar menos. Isso mata as pessoas mais rápido. Exemplo de mistura de gordura com açúcar. Sorvete, coisa mais gostosa que existe. O organismo fica tarado por aquilo. Porra, gordura e açúcar, 2 recompensas foda pro cérebro. Isso desregula teu organismo. E aí talvez esteja a explicação da obesidade mundial.
a epidemia mundial que está assassinando as pessoas muito antes do final de suas vidas. Mais uma informação aí para tu refletir sobre o que tu quer, né, e como é que tu vai regular as tuas escolhas na alimentação, certo? Então fiquei de cara com os resultados. Fiquei de cara, não esperava que uma pessoa que restringe açúcar pudesse ficar diabética. Mas pode. Não imaginava que alguém que desse preferência para proteína fosse perder massa muscular. Mas pode. O cara que comia açúcar humilhou o cara da proteína e da gordura em testes de resistência física e em testes de uso de cérebro. Resumindo, não adianta tu fritar um ovo e bacon e fazer um puta ovo com bacon e vir de manhã para a sala de aula. Tu até pode fritar o teu ovinho e comer, mas tem que ter pão com carboidrato ou tem que ter um café adoçado para que tu chegue na sala de aula com glicose no sangue para que teu cérebro funcione melhor. Só que aí depois que tu sair da academia ou da educação física, não adianta comer só pão, né? Tu tem que comer alguma proteína para que essa proteína reconstrua os teus músculos. Beleza? Certo? Se fosse tu, eu veria esse documentário, cara, para garantir. Se alguém, né, se tem Netflix ou algum amigo tem Netflix, gasta lá 1 horinha e vê o documentário e divide com a tua família, porque tu vai tomar decisões mais inteligentes na hora de comer, certo? E evitar essa mistura satânica de gordura com açúcar. Essa mistura ingerida ao mesmo tempo rebenta. Sortão, acabou o sorvete. Relaxa. Se tu come sorvete uma vez ou outra, não tem problema nenhum. O problema é tu comer sorvete todo dia, em quantidades grandes. Eu tive uma fase da minha vida que eu lembro, cara, eu terminava o almoço, eu ia pra geladeira, eu não pegava um prato de sobremesa, eu pegava um prato de sopa. Te juro, eu colocava quantidades absurdas de sorvete e ia ver Chaves. Aí Chaves de Chapolin. Passei fazendo isso um tempão. Então tu vê, né, cara, naquele momento, se tu mede a triglicerídeos, colesterol, tu vai ver que o cara, depois de algum tempo fazendo isso, a saúde vai degringolando, certo? Beleza? Mas sempre há tempo de consertar os nossos hábitos alimentares. Beleza, galerinha? Vamos pensar no que comer, cara, porque a brincadeirinha lá, tu é o que tu come, é fato. Só que não é tão simples quanto a gente imaginava. Não ao açúcar, não à gordura. Não é bem por aí. O grande vilão é a mistura dos dois, que tem que te alimentar com um pouco de tudo. Alguém tem alguma dica nutricional na hora que vai lá no buffet livre? Vou me servir. Como é que eu faço o meu prato para ficar saudável? Tu tem alguma noção nutricional para poder fazer escolhas legais na hora de montar o teu prato? Salada tem que ter, né? Mas que cor é essa tua salada? Por incrível que pareça, tu não precisa de muita coisa verde. Uma pequena porção verde já é o suficiente. Verde, amarelo, roxo, todas as cores que tu puder imaginar. Quanto mais colorido o teu prato, mais chance dele ser nutricionalmente completo. Tem que ter um pouco de carboidrato também, né? Um arrozinho, certo? Mas também tem que ter um pouquinho de proteína, né? Tem que ter um bifinho, tem que ter um peixinho, tem que ter um franguinho. Se tu colocar um pouquinho de tudo, deixando teu prato colorido, grande chance de tu tá fazendo um prato foda pra tua saúde. Beleza? Não adianta fazer isso uma vez na vida, uma na morte, e depois ir se entupir de McDonald's, né? Também não adianta. Bela? Uma vez ou outra, pô. Não seria ruim, não precisa a barra toda, entendeu? Um pouquinho de chocolate, uma fruta que tem frutose, que também vai ser rapidamente disponibilizada na corrente sanguínea como glicose, certo? Pode ser um cereal, uma barrinha de cereal, de preferência que tenha mais cereal do que açúcar, né? Porque geralmente essas nossas barrinhas Nutri da vida, esses clássicos, tem muito mais açúcar do que cereal, deveria ser chamada barrinha de açúcar, certo? Lembra da nossa palestra, né? Teve uma palestra que falou sobre isso. Então, assim, qualquer alimento que já tem açúcar ou carboidrato que na digestão vira glicose no teu sangue. Isso deixa o teu cérebro mais rápido e deixa a tua memória melhor. Então tu vê, diz que 60% do açúcar no sangue é queimado pelo cérebro. E boa parte dele é queimado pelo ato de memorizar. Tu imagina o cara que está fazendo uma dieta proteica e vem para aula. Ele vai ter mais dificuldade de gravar a aula, cara. Tu vê, a tua comida muda a maneira como o teu cérebro funciona, porra. Foda, né? Galera, tô malhando, quero comer um pouco mais de proteína. Não tem problema algum. Pelo contrário, faz todo sentido, tá? Malhou, chega em casa, tu tem pouco tempo depois da malhação para comer proteína. Senão tu perde aquela malhação daquele dia.
Então se a gurizada quer ganhar massa muscular e ficar forte, que não tem nada de errado, tu tem que depois da malhação, se eu não me engano, tu tem de meia hora a 45 minutos para botar a proteína para dentro. Senão tu não vai bombar do jeito que tu queria, certo? O que tu não pode fazer é comer uma quantidade absurda de proteína, certo? Aí com os anos tu vai detonando o teu fígado, não tem jeito. Ô professor, não pode comer só proteína também, tem que comer carboidrato. Um pouquinho de carboidrato, principalmente antes do exercício, porque senão o teu corpo perde massa muscular para exercitar. Ou seja, quem vai em jejum para academia, tá indo para academia para trocar músculo por nada. Ou seja, eu tô malhando, meu músculo tá diminuindo, cara. Tá se liquefazendo, indo pro sangue. Olha que viagem. Não faz sentido. Toma o teu carboidratozinho, vai malhar logo depois da academia. Bota proteína ou aminoácido para dentro para poder reconstruir teus músculos, certo? Aí vai ficar show. Vai ficar fortinho, vai ficar bonitinho sem destruir o organismo. Show de bola.